dois irmãos, dois monarcas, dois rivais. Forjados no coração selvagem da África, eles aprenderam desde cedo que a selva não perdoa. O destino de um leão não é apenas caçar ou dominar, é sobreviver. Em um ambiente onde a força não garante a vitória e onde a cada passo pode haver um predador oculto na escuridão, a questão que paira sobre essas feras imponentes é: será que a determinação pura pode ser suficiente para alcançar a coroa, ou o destino é o verdadeiro mestre de seus reinos? Marcas profundas foram deixadas em seus corpos. Mas ao invés de sucumbirem ao peso da adversidade, eles transformaram dor em poder. Hoje, mergulharemos na história intrigante da temida coalizão Charleston. Prepare-se para descobrir como dois irmãos desafiaram todas as probabilidades e conquistaram seu lugar entre os reis da savana. 2011, Reserva de Caça Mala Mala, Sabi Sende, África. Nas vastas planícies da Reserva de Caça Mala Mala, cada sombra pode esconder um caçador e cada noite pode ser a última. Cercado por zonas de conservação e áreas onde a caça é permitida sob rigorosas regras, o ecossistema se equilibra entre o turismo, a preservação e a constante ameaça da caça ilegal. Mas enquanto os homens tentam controlar o destino dessas terras, é a natureza que dita as regras. Naquele ano, havia um bando de leões que dominava essa região implacável, chamado Charleston. Sob o comando de um rei poderoso, ele contava com 3 leoas e uma nova geração de filhotes. Era um período de aparente paz, onde o líder contemplava sua linhagem crescer e suas caçadoras garantiam alimento para a família. Mas na selva africana, o equilíbrio é efêmero. O que hoje é tranquilidade, amanhã pode ser tragédia. E essa tragédia estava a caminho. 2012, a chegada dos rivais. No ano seguinte, uma nova ameaça emergiu. 2 machos implacáveis vagavam pelas redondezas, observando cada movimento do bando Charleston. Eles eram jovens, fortes e ambiciosos, e viram naquela terra um reino pronto para ser tomado. Esses invasores, que mais tarde seriam conhecidos como Coalizão Selatis, não hesitaram. O ataque foi brutal. Sem piedade. Sem aviso. O rei do bando Charleston tentou resistir, mas sua derrota foi rápida e definitiva. O trono havia caído. Com o líder morto, os invasores voltaram seus olhos famintos para os filhotes. Era um massacre anunciado, um ritual cruel da natureza onde novos reis erradicam a prole do antigo governante. Mas as leoas não se curvaram. 2 delas lutaram com ferocidade, enquanto a terceira fugia na escuridão com 2 filhotes. Os gritos ecoaram pela savana. Quando a poeira baixou, o bando estava dizimado. Apenas 2 jovens machos e sua tia sobreviveram ao banho de sangue. Feridos, famintos e sozinhos, eles estavam à mercê do destino. Mas o destino ainda tinha planos para eles. A fuga e o treinamento. A leoa exilada. Não olhou para trás. Ela sabia que cada segundo contava. Se quisesse que seus protegidos sobrevivessem, precisaria treiná-los rapidamente. A sobrevivência na savana exige habilidades letais, e aqueles jovens príncipes tinham pouco tempo para aprender. A cada dia, a leoa os levava mais fundo na reserva, ensinando a arte da caça, do rastreamento e da guerra silenciosa. Mas nem mesmo ela podia protegê-los de tudo. Durante um desses treinamentos, um dos filhotes foi atingido por um coice de girafa, deixando uma marca permanente, um dente torto, que lhe rendeu o nome Mazino, que quer dizer dente. Seu irmão, por sua vez, se destacava pela presença imponente e atitude dominante. Por isso, foi chamado de Big Boy. Aqueles jovens estavam prontos. Mas para serem reis, precisavam partir. O dia chegou e a leoa sabia o que deveria fazer. Com o coração pesado, os deixou para trás. Eles tinham que seguir sozinhos. Somente os leões que desafiam o destino podem conquistar um trono. 2014. A ascensão da coalizão Charleston. Agora adultos, Mazino e Big Boy não eram mais apenas sobreviventes. Eles eram guerreiros. E estavam prontos para reivindicar um reino. Com corpos esculpidos pela diversidade e mentes afiadas pela experiência, eles partiram em busca do que era seu por direito: território, poder e vingança. Assim nasceu a temida coalizão Charleston. 2 irmãos. 2 reis.
Uma única ambição: se tornar lendas. Mas a selva africana não se curva a ninguém. O caminho da glória é longo, e nem mesmo os mais ferozes estão a salvo. A verdadeira batalha ainda estava por vir. 2015. O primeiro reino. Mazino e Big Boy caminharam para o sul da reserva, observando à distância as batalhas ferozes entre outros leões. Cada confronto, cada disputa territorial, era uma lição silenciosa para os irmãos, que nunca tiveram um rei para guiá-los. O destino os havia moldado como guerreiros, mas agora precisavam aprender a ser monarcas. Durante meses, permaneceram nas sombras, analisando a dinâmica brutal da selva e entendendo as regras invisíveis que governavam a vida dos grandes felinos. Quando finalmente se sentiram prontos para tomar seu primeiro trono, escolheram um alvo com precisão cirúrgica: um leão dominante, isolado, com um grupo de fêmeas sob seu comando. A luta foi intensa, mas breve. A coalizão Charleston triunfou, e pela primeira vez, eles eram reis. Com 4 leoas ao seu lado e um território para defender, os irmãos finalmente haviam conquistado um pedaço do império que tanto almejavam. Mas o verdadeiro teste do poder não era a conquista, era a monarquia. O fardo da coroa. A selva forja reis, mas também os destrói. E à medida que a coalizão Charleston se fortalecia, uma rachadura invisível começava a se formar. Durante os anos de exílio, Mazino e Big Boy lutaram juntos para sobreviver. Mas agora, com a coroa sobre suas cabeças, a ambição se tornava um veneno. Big Boy sempre foi o mais dominante, um líder nato que se impunha sobre tudo e todos. Durante as caçadas, tomava a dianteira e devorava as melhores partes da presa, enquanto Mazino aguardava sua vez. Mas agora, as regras haviam mudado. Mazino não aceitaria mais ser o segundo. Começou a se alimentar primeiro, saboreando os pedaços mais nobres, marcando o território de maneira silenciosa, mas desafiadora. E então veio a disputa mais perigosa de todas: o direito de acasalar. Big Boy impôs sua autoridade, tentando intimidar Mazino e estabelecendo-se como verdadeiro governante. Mas Mazino não se curvou. Os irmãos que antes caçavam juntos, agora se tornavam rivais dentro do mesmo reino. A coalizão Charleston dividia a coroa, e cada dia que passava, a tensão crescia como uma tempestade prestes a desabar. A expansão sangrenta. Mas no mundo dos leões, ficar parado significa morrer. E os irmãos sabiam que um reino pequeno não seria suficiente. Levaram sua coalizão para as vastas terras do Parque Nacional Kruger, ampliando seu território com brutalidade. Cada novo grupo conquistado era um campo de batalha entre Mazino e Big Boy. A disputa silenciosa entre os irmãos se tornava uma guerra particular. A cada nova vitória, um espetáculo sombrio se desenrolava. Os filhotes do rei derrotado eram exterminados, como se Mazino e Big Boy competissem entre si para ver quem eliminava mais rápido a linhagem do inimigo. Nenhuma fraqueza era tolerada. Leoas que hesitavam em se submeter enfrentavam destinos cruéis, e quando as fêmeas entravam no cio, os irmãos se atacavam sem misericórdia para decidir quem teria o privilégio de perpetuar sua linhagem. Big Boy, maior e mais forte, vencia na maioria das vezes. Mazino não esquecia. A raiva dentro dele crescia como um incêndio silencioso. E em 2017, essa chama finalmente se tornou um pesadelo. 2017. A fúria de Mazino. Big Boy descansava sob a sombra de uma acácia, rodeado por 3 leoas e seus filhotes recém-nascidos. Para um rei, essa cena era mais próxima da glória suprema. Mas para Mazino, era um lembrete doloroso de sua posição inferior. Sem qualquer aviso, ele atacou. As leoas rugiram em defesa de seus filhotes, e Big Boy, pego de surpresa, recuou. Mas não fugiu. Ele conhecia o irmão, sabia que aquele confronto era inevitável. Os dois se lançaram um contra o outro, em uma batalha feroz que ecoou pela savana. Presas se cravaram na pele, garras rasgaram carne e sangue tingiu a poeira do chão. E então, o impensável aconteceu. Apesar da luta brutal, eles não se separaram. Ambos estavam feridos, exaustos, mas algo os impedia de romper os laços completamente. O ódio entre eles era real. Mas também era a única coisa que os mantinha vivos. Eles sabiam que sozinhos seriam presas fáceis para coalizões rivais.
Afinal, na selva, a única coisa mais perigosa do que um leão é um leão sem aliados. E assim, Mazino e Big Boy continuaram juntos. Dois irmãos. Dois rivais. Dois reis que se amavam e se odiavam na mesma medida. Unidos por uma história de sangue, glória e traição, eles permaneciam lado a lado. Porém, com a consciência de que um dia, apenas um deles governaria. Setembro de 2018. O desaparecimento de Mazino. Em setembro de 2018, uma estranha e silenciosa ausência tomou conta da savana. Mazino, um dos reis da coalizão Charleston, partiu em uma patrulha noturna, como sempre fazia. Mas dessa vez, ele não retornou. 3 longos dias se passaram, e a tensão tomou conta do Parque Kruger. Os funcionários, experientes no comportamento dos grandes felinos, temiam o pior, que Mazino tivesse se tornado vítima de uma coalizão rival. Quando, finalmente, ele reapareceu, a visão era perturbadora. Sua juba, antes imponente, estava coberta de rastros de uma batalha sangrenta. Ele trazia uma armadilha presa à sua pelagem e seu corpo estava marcado por sinais claros de confronto com caçadores ilegais. Mazino, como sempre, havia sobrevivido. Mas a marca de sua luta estava em cada passo que ele dava. Os veterinários, temendo pela vida do leão, precisaram sedá-lo para remover a armadilha, uma prova de como o preço da vida selvagem é, muitas vezes, brutal e impiedoso. O confronto com outros reis. Apesar das inúmeras ameaças que a coalizão Charleston enfrentava, os irmãos nunca recuaram. Venceram rivais, dominaram terras e deixaram um rastro de poder por onde passaram. Mas como em toda grande história, o destino era implacável. A última coalizão que se enfrentou com os irmãos foi a de Solo e Fred Krueger. A luta foi rápida. Fred Krueger foi derrotado, e Solo, percebendo o perigo, fugiu para preservar sua vida. Esse seria um dos últimos confrontos da coalizão Charleston, mas o verdadeiro inimigo do reinado estava prestes a fazer sua aparição de uma forma diferente. O tempo. 2019. O declínio de Mazino. Em 2019, a decadência que eventualmente chega a todos os reis da savana começou a se manifestar. Não foi uma derrota, nem uma emboscada. O declínio de Mazino começou com uma simples falha, que logo se transformou em uma dificuldade cada vez mais visível. Ele não conseguia mais arrastar sua perna traseira. Cada movimento, um esforço. Sua coluna, provavelmente marcada por uma lesão vertebral, inchou e o grande leão começou a sucumbir. Mesmo com as leoas trazendo comida e fazendo tudo para sustentá-lo, o rei não resistiu. Em poucas semanas, Mazino, o imbatível, o impiedoso, se foi. A savana, silenciosa e implacável, tomava o que era seu por direito. 2020, o fim de uma era. O declínio de Mazino deixou Big Boy, seu irmão e rival, sozinho pela primeira vez em 8 anos. Ele, que sempre compartilhou a liderança, agora se via sem seu companheiro de jornada. Big Boy levou seu grupo à parte central do Parque Kruger, tentando manter o controle sobre o que ainda restava de seu império. Mas, como acontece com todos os reis, o tempo não tem piedade. Em 2020, Big Boy ainda era visto em boa saúde, liderando seu grupo com força, mas logo, ele também desapareceu misteriosamente. Não houve sinais de luta, nem qualquer indicativo de que outro leão tivesse tomado seu lugar. O que restou foi apenas o silêncio da savana. O paradeiro de Big Boy se tornou um mistério, mas os sussurros pela reserva indicam que ele poderia ter sido mais uma vítima da caça ilegal, que continua a ser uma das maiores ameaças à vida selvagem. E assim, a história da coalizão Charleston, que teve seus momentos de glória e vitória, terminou em mistério e silêncio. O que restou foram os ecos de suas conquistas, lembrados apenas por aqueles que ainda vagam pelas terras que eles dominaram. A jornada de Mazino e Big Boy chegou ao fim, mas o legado de sua luta, sua resistência e seu reinado permanecem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira história dos reis da savana. Muito obrigado por assistir.